Pastor Ivonaldo agora há pouco recitou o profeta e perguntou, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Pois é, ele sentiu falta de um amém mais forte, né? Mas estava lembrando aqui que geralmente as mulheres falam com mais força, né, pastor? Nós estamos com 50 mulheres a menos aí, né? Aí tá, o amém está mais fraco, né? Mas vamos lá, vamos suprir a falta dessas 50. Elas estão recebendo a porção delas e por esse horário já devem estar voltando. Vamos lá, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Amém. A profecia do Senhor é que no dia do Senhor, eis que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. O Senhor ainda faz isso nos dias de hoje, você acredita? Então esse é o dia do Senhor. O dia que o Senhor já fez. Ele ainda não fez o amanhã. O dia do Senhor é hoje. E a liberdade também é chegada a nós. Eu queria conversar com os irmãos hoje sobre liberdade, sobre Jesus, porque Ele de fato é a verdade que liberta. E o anseio da humanidade continua sendo esse. É o meu anseio, é o meu desejo, é o seu desejo também. Nós ansiamos por liberdade. Porque se eu perguntasse para você o que é melhor? É melhor você ficar trancado num quarto ou você poder ir sair, poder passear? Se eu perguntasse para você, né, se é melhor ser controlado ou poder tomar suas próprias decisões? E o que seria melhor, ter uma opção apenas ou ter duas, três opções e poder escolher livremente? Dependendo da sua resposta, isso vai também trazer o teu conceito do que seja liberdade. Todos nós temos uma ideia de liberdade. E queremos ter liberdade, queremos nos sentir livres. Liberdade para comer de manhã, comer de tarde, comer de noite. Liberdade para escolher quem vai ser o nosso chefe, fugir do engarrafamento ou não. Enfim, o dia a dia, a vida. E foi para isso que Jesus chamou a atenção dos seus, daqueles que creram nele. E eu quero compartilhar com os irmãos, com a igreja nessa noite, esses conceitos, mas pela ótica de Jesus, daquilo que ele imaginou e de fato comprovou ser liberdade, usando ele mesmo como um protótipo. Vamos para a palavra de Deus. E eu quero abrir com os irmãos no texto que está em João, no Evangelho de João, no capítulo 8. João capítulo 8, você deixa aberta a sua Bíblia aí, porque se é para falar de liberdade, a gente tem muitos conceitos, né? Cada um tem o seu conceito, como eu falei. E geralmente os conceitos que a gente tem sobre liberdade passa por independência, passa por autonomia, por ousadia, permissão, imunidade, regalias, franquias, privilégios, poder de escolha. Esses são os nossos conceitos, esses são conceitos do mundo moderno. Mas e Jesus? O que ele pensa sobre isso? Nos importa saber o que Jesus pensa, como ele pensa, qual a visão dele para a liberdade, ou que seja liberdade. Essa liberdade, pela visão de Jesus, é algo muito maior do que os nossos próprios conceitos. Vamos ler a partir do versículo 31 do capítulo 8. E você me acompanha na sua versão. São palavras de Jesus. Ele diz o seguinte: Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará.
Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Mas eles protestaram: nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Então Jesus lhes disse: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora eu estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Amém? Vamos orar. Ó Deus querido, obrigado pela liberdade de poder cantar louvores ao Teu nome. Eu também peço perdão ao Senhor se muitas das palavras cantadas não traduzem a expressão exata do nosso coração ou do meu coração, Senhor. Mas Tu sabes que no íntimo eu desejo ardentemente continuar e permanecer na Tua presença. E no íntimo também, como o Senhor me conhece, o Senhor busca a verdade no íntimo. Tu sabes como desejo ser usado pelo Senhor para abençoar a vida dos meus irmãos. Nos ilumina aqui, porque a Tua palavra é preciosa demais e não pode voltar vazia, Senhor. Muito obrigado em nome de Jesus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecerão a verdade vos libertará. Veja como o Senhor fala de verdade. Outro dia eu estava percebendo, estava dirigindo e prestando atenção numa coisa que me tira a paciência. Dentro do carro, situação de trânsito. Não é algo externo. Claro, no trânsito, engarrafamento, motoristas que não deveriam estar ali. Enfim, muitas coisas tiram a paciência da gente, né, enquanto motorista, enquanto condutores. Mas dentro do carro, o que me tirou a paciência, que me deixou inquieto, foi uma mosca. Dentro do carro. Isso acontece, né? Incrível, como se você para às vezes, rapidinho, às vezes para descer ou para entrar, entra uma, duas, três. Mosca gosta de carro. E eu fiquei prestando atenção como aquela mosca estava desesperada procurando uma saída. Eu não sei há quanto tempo ela estava ali, talvez pela temperatura, mas ela batia no vidro, estava desesperada. Eu resolvi dar uma colher de chá para ela, eu baixei um pouquinho os vidros, um pouquinho só. Mas ela continuou batendo no vidro. Ela não encontrou a abertura, não conseguiu sair. Aí quando eu tive a oportunidade, eu parei o carro, eu dei uma mãozinha para ela, né? Saí afastando, pedi gentilmente para que ela saísse do carro. E ela conseguiu, encontrou a saída, saiu do carro. Eu tive que ajudar aquela mosca, né? Apesar de ter mostrado, ou ter dado uma oportunidade, baixei ali um pouquinho a janela.
Quantos de nós aqui também já não presenciou essa cena, seja dentro de um carro ou seja em casa mesmo? Um inseto tentando sair, preso ali e fica batendo no vidro. Se tivesse deixado, ela ia se desesperar mais, talvez até morresse, né? Agora, quantas vezes nós já não nos vimos assim, parecidos com esse inseto, ou com essa situação envolvendo esse inseto? Quem já não ficou batendo contra um obstáculo nessa vida, se machucando, tentando sair de uma situação, e ainda mais tentando sair sozinho de uma situação, sem conseguir, sem ver uma oportunidade de escape, um pouquinho da janela assim embaixo, né? Você já sentiu assim? No caso dessa mosca, eu dei uma ajuda, né? Empurrando ela até a fresta ali da janela. Baixei a janela por completo e ela saiu. Mas na nossa vida, quem você acha que nos mostra o caminho? Quem você acha que nos mostra a saída, que nos dá um empurrãozinho, que nos conduz à solução do problema? Quem você acha? Liberdade, meus irmãos, e liberdade verdadeira, porque eu preciso falar isso, liberdade preciosa, muito mais do que a que vem dos meus conceitos humanos, vem do alto. Eu respeito você que nos visita, você que tem uma posição diferente, você que crê de uma forma diferente, mas nós aprendemos a testemunhar daquilo que nós conhecemos apenas. E respeitando a tua posição, o teu pensamento, eu digo que falo daquilo que eu conheço. Liberdade preciosa é a que vem do alto. Tem um personagem que viveu, escreveu, ensinou, numa época em que os teólogos chamam de patrística, que era a época dos pais da igreja. E um desses personagens viveu entre 354 e 430 depois de Cristo, chamado Agostinho de Hipona. Ele foi bispo de uma comunidade que ficava numa colônia sob o Império Romano na África. Justamente essa cidade, essa comunidade que lhe deu esse sobrenome, Agostinho, que era bispo de Hipona. E que foi reverenciado depois, recebeu o título de Santo Agostinho. Esse homem foi influenciado durante muito tempo por filosofias, seitas. E quando ele se converteu ao cristianismo, e aí dele veio a ideia de igreja católica, ou seja, uma igreja universal dentro do reino de Deus que abrigasse todos os povos, de todas as línguas, tribos e nações. Quando ele se converteu ao cristianismo e aceitou o batismo, ele passou a entender que a graça de Cristo era indispensável para libertar o ser humano. Eu separei duas frases dele, porque esse homem se tornou filósofo, se tornou um teólogo, ainda hoje é estudado, ainda hoje é reverenciado pelas suas conclusões acerca do cristianismo. E ele não dobrou o cristianismo à filosofia, pelo contrário, ele dobrou a filosofia ao cristianismo. E dos seus pensamentos saiu o seguinte: o homem mais livre, ou é mais livre, quando ele é controlado apenas por Deus. O homem é mais livre quando Deus o controla. E ele disse mais: a liberdade do cristão não é o direito de ele fazer o que ele quer, e sim fazer o que Deus quer. Só de lembrar essas duas frases e o que elas significam, eu entro em conflito comigo mesmo.
você precisa parar um pouquinho e analisar isso aqui. Você precisa resolver esse conflito também dentro de você. Se não lhe causar nenhum tipo de conflito, você precisa repensar questões que a gente fala aqui de vez em quando sobre o primeiro amor, sobre ser ou não ser crente, transformado, liberto. Esse texto, eu quero voltar para o texto, porque nesse texto Jesus explica o seu desejo em que nos tornemos livres. Esse texto fala de verdade, com V maiúsculo. E eu lembro de um outro texto, também no Evangelho de João, João 14, versículo 6, que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu quero lembrar os irmãos o que estava acontecendo aqui. Enquanto lemos esse texto, nós lemos a partir do versículo 31 do capítulo 8. Mas o que contexto era esse? O que estava acontecendo aqui? Jesus estava numa festa judaica, o Sucote, ou a festa dos tabernáculos, a festa das cabanas. É uma das 3 festas de peregrinação dos judeus a Jerusalém. Vem a Páscoa, a festa das semanas, ou seja, a festa de Pentecostes, e depois a festa dos tabernáculos. Por que eu estou dizendo isso? Para lembrar que onde Jesus estava cheio de gente. Jerusalém estava cheia de gente. Jesus teve que ir para Galiléia, ele não ficou na Judéia, onde fica Jerusalém, porque as pessoas queriam matá-lo. Por causa dos seus milagres, Jesus fez um milagre no sábado e agora os judeus queriam matá-lo por causa disso. E ainda não era chegado o tempo, então ele foi para Galiléia. E lá na Galiléia, seus irmãos que não acreditavam nele ou duvidavam dele, diziam assim: você não pode fazer o que você está fazendo, operando os tipos de milagre que você opera, e ficar no anonimato. O mundo precisa te ver, precisa te conhecer. Você tem que ir para a festa. E ele disse: não é chegada a minha hora, vocês podem ir, eu não vou. Mas eles foram e Jesus decidiu ir. Provavelmente porque conversou com Deus e recebeu do Senhor autorização para ir. Ele resolveu ir. E já fazia alguns dias, porque essa festa dura 7 dias, para poder contemplar ou receber todos que vêm dos cantos mais longínquos, para poder celebrar a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos, que lembrava, era um memorial do tempo em que o povo peregrinou do Egito até a terra prometida. E durante esses 7 dias lá em Jerusalém, as pessoas armavam seus acampamentos com barracas feitas de galhos de árvore, para poder lembrar. O povo judeu foi um povo que foi proibido por Deus de esquecer o que Deus fez no meio deles. Ainda hoje se lembra, né? E aí, desde o capítulo 7, que Jesus vem aproveitando a ocasião para poder ensinar as pessoas, falar sobre as boas novas de salvação. E aqui nós lemos a partir do versículo 31, mas se você ver o versículo 30, antes um pouquinho, diz que muitos se converteram. Muitos se converteram, ou seja, muitos acreditaram em Jesus. Então, quando nós lemos a partir do versículo 31, veja, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Ele estava conversando, falou para aqueles que creram nele. Jesus discipulou essas pessoas aí. E o versículo 32, se fosse para explicar ele, eu diria que quando nós obedecemos a palavra, o que acontece? Nós crescemos em conhecimento espiritual. Obedecemos a palavra, crescemos em conhecimento espiritual. E ao crescer em conhecimento espiritual, nós crescemos também em liberdade.
Porque obedecendo a Deus, nós fazemos a vontade dele. E aí, concordando com Santo Agostinho, eu vou dizer que o homem mais livre é aquele guiado por Deus, controlado por Deus. Obedecemos a palavra, crescemos e agora também crescemos em liberdade. Eu quero lembrar aqui para os irmãos 3 aspectos desse texto que nós lemos. O primeiro aspecto, no versículo 32. Conhecerão. Jesus disse: vocês conhecerão. Liberdade é o presente mais precioso que Deus nos dá. Jesus Cristo nos deu esse presente, continua presenteando as pessoas que creem nele. Mas também é um dos presentes mais perigosos que o homem pode receber. Porque liberdade traz responsabilidades e traz consequências também. A liberdade, ela pode ser uma ponte para uma vida melhor, mas ela também pode ser uma ladeira bem escorregadia para uma derrota, para destruição. Quando isso acontece, quando ela vira ladeira para destruir uma vida, ela já não se chama mais liberdade, ela se chama libertinagem. Porque libertinagem também tem muitos conceitos. E libertinagem é poder fazer o que bem quiser sem ter que prestar conta para ninguém. Isso é libertinagem. Se você ainda hoje carrega esse discurso do tipo, eu vivo, ninguém pode se meter na minha vida, eu não devo nada a ninguém. Você não é uma pessoa livre nesse discurso. Você está dizendo ou se auto-intitulando como sendo um libertino. Você não vive liberdade, você vive libertinagem. Quando você diz que ninguém tem nada a ver com a sua vida. Cuidado. E é o que muitos querem hoje. Libertinagem é o que faz o carnaval nesse país ser uma festa reconhecida, reverenciada e desejada pelo mundo todo, por todas as outras nações. Libertinagem é o que leva os adolescentes a entrar em crise com os pais em casa. Libertinagem é o que leva muita gente a não querer conversa com a igreja. Libertinagem é o que leva tanta gente, ou o que deixa tanta gente reprovada nos vestibulares, nos concursos, porque ninguém quer nada com coisa nenhuma. Dá para entender isso? Isso é libertinagem. E o resultado de libertinagem é uma escravidão bem pior, porque vem pelas imposições da sociedade. E numa igreja onde existem libertinos, as bênçãos se perdem. A libertinagem é o mau uso da liberdade e que geralmente prejudica a vida de outra pessoa, de outro grupo. Não é isso que o Senhor disse, quando vocês conhecerão. O Senhor estava tentando limpar a mente daquelas pessoas com o que a sociedade impunha, ou pregava, o que eles absorveram. E você já percebeu que liberdade, ela é ligada ao conhecimento. Ela está ligada ao conhecimento. Sem conhecimento você não está livre para usar um celular, você não está livre para usar um computador, você não está livre para dirigir um carro, você precisa de conhecimento. Sem conhecimento o trabalhador ele vira um escravo, ou trabalha de forma escrava. Sem o conhecimento, o analfabeto permanece na ignorância. Aquele que é o ditador continua mandando no povo, porque o povo não tem conhecimento. Vocês lembram da pregação de domingo passado? É por isso que a igreja não queria que os fiéis tivessem uma Bíblia. Porque no dia
Santo lhes tirasse as escamas dos olhos, eles conheceriam a verdade os libertaria da opressão, das indulgências. Mas com conhecimento vem liberdade, e ninguém sabia disso melhor do que o próprio Jesus. Para você conhecer algo sobre alguém, é preciso você dedicar tempo para construir uma amizade, não é verdade? Para saber o que um amigo gosta, para poder presentear, para saber do que ele não gosta, para não ofender. Hoje a gente vive num negócio tão rápido que até as nossas conversas aqui pela rede social é tipo, obrigado é OBG, valeu é VL alguma coisa, né? Beijo é BJ, né? É uma coisa, marido e mulher, pais e filhos, se não houver investimento, conhecer mais dele. A Bíblia dá testemunho de Deus a respeito dessa verdade. Eu preciso mergulhar. Se o conhecimento vem para nós, chega até nós por meio da palavra de Deus, a Bíblia, nós estamos livres para escolher então a liberdade por toda a eternidade, porque é isso que Deus oferece. Eu estudei pouco filosofia, muito pouco. Na verdade, só o necessário para poder cumprir as cargas, as disciplinas do curso de teologia. Mas tinha um filósofo grego que inclusive passou mais da metade da vida dele trabalhando de forma escrava para um general, sei lá, alguém do alto comando da cúpula do César da época. O César da época era Nero, aquele que tocou fogo em Roma e botou a culpa nos judeus. Esse filósofo chamava-se Epiteto. E foi escravo. O patrão dele era carrasco, quebrou a perna dele. E ele disse o seguinte, que nenhum homem é verdadeiramente livre até que ele tenha condições de se dominar. Que ele se domine, que ele se refreie. Esse cara não era crente, ele era um filósofo grego. E o que Jesus disse? Versículo 34 do texto que nós lemos: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Quem é livre então? Me diga. Liberdade do pecado, liberdade da condenação eterna, liberdade para escolher viver no céu pela eternidade, liberdade de decidir o que fazer com esse conhecimento. Jesus disse: vocês conhecerão. Sim, nós conhecemos. Essa palavra é para nós hoje também. Senhor, de fato nós conhecemos. E Jesus espera agora uma posição. E agora? Mas antes da gente responder, talvez Jesus nos faça uma outra pergunta. Vocês conheceram o quê? O que vocês conheceram? É o segundo aspecto de João 8,32. Conhecerão a verdade. Jesus, quando estava na frente de Pilatos, Pilatos perguntou, né? O que é a verdade? O que é a verdade? Pilatos era uma pessoa entendida, né? Uma pessoa estudada. E os filósofos gregos que o doutrinaram faziam esse questionamento constantemente. O que é a verdade? Jesus disse: vocês conhecerão a verdade. João capítulo 1, você não precisa abrir, quero só lembrar você, porque João abre o texto do seu evangelho dizendo isso. No princípio era o verbo, no princípio era a palavra, falando de Jesus. E ele fala de Jesus, que Jesus veio do Pai, vindo do Pai, cheio de graça e verdade. No original grego é isso mesmo, Jesus era cheio de graça e verdade, cheio, completamente cheio. Diferente do texto quando fala de Maria, né? O texto quando fala de Maria diz agraciada, ou seja, você recebeu graça.
Você não é cheia de graça, você é agraciada. Se você fosse cheia de graça, você era um Deus. Cheio de graça e de verdade. Jesus fala dele mesmo: se vocês permanecerem em mim, na minha palavra, versículo 31, sois ou serão reconhecidos, ou já são meus discípulos, verdadeiramente. Se vocês me conhecerem, vocês são meus. É isso que ele disse. Não é possível encontrar liberdade verdadeira e duradoura sem um relacionamento com Cristo. Não dá. O apelo do apóstolo Paulo é que nós conheçamos ou cultuemos também a verdade. Quando ele escreveu aos Romanos, ele disse: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Cristo, de Deus, que apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Esse clamor do apóstolo Paulo é para que a gente reverencie a verdade. Quando ele puxa pelo nosso intelecto, é para dizer: saibam quem vocês estão cultuando, para quem vocês vivem agora, para que os conceitos que vocês têm sobre liberdade caiam por terra e você passe a viver um conceito sobre a ótica de Deus, sobre a ótica de Cristo. O que é ser livre, meus irmãos? Ser livre é conhecer a verdade, conhecer o bem, conhecer a Jesus. Quando você conhece Jesus de verdade, você passa a querer ser como Ele é. Se você não tem desejo nenhum de ser e de viver como Jesus viveu, você não conheceu a verdade, você está longe de ser um crente, muito mais longe ainda de ser um discípulo de Jesus. Se você continua com seus pensamentos egoístas, egocêntricos, você não conheceu a verdade, muito embora ela esteja disponível a você. O terceiro aspecto desse texto é: os libertará. Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8,32. Algumas pessoas que ouviram Jesus falar com os que creram nele, não pense que Jesus estava só. Jesus se voltou em pleno ambiente de festa para falar com aqueles que creram nele. Mas algumas pessoas, muitas pessoas que estavam ali ao redor, protestaram. Porque eles não entenderam que Jesus falava de liberdade espiritual, liberdade do pecado. Eles estavam esperando liberdade política. Eles estavam esperando um general, eles estavam esperando derramamento de sangue, guerra. No versículo 33, essas pessoas que não foram os que creram em Jesus, essas que protestaram, se justificaram dizendo o seguinte: nós somos filhos de Abraão, nós nunca fomos escravos de ninguém. O que é que diz aí? Versículo 33. Nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você pode dizer que seremos livres? Para você ver como é que funciona a cabeça de alguém que é religioso e é orgulhoso. É capaz de mentir, mas não dá o braço a torcer. Porque o que eles falavam aqui é a mais pura mentira. Jesus explicou a diferença entre liberdade e escravidão espiritual. E ele disse que isso é uma questão de ser filho ou de ser escravo. Porque o escravo, ele pode viver dentro da casa do seu senhor, mas ele não faz parte da família, não. Ele não faz parte da família. E ele não tem qualquer garantia em relação ao futuro, não. Ele é escravo, ele pode ser vendido. Ele pode ser açoitado, pode ser apedrejado, pode ser maltratado, pode ser dado de presente. Coisa que um pai não faz com um filho. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Não é filho, não. É escravo. Não tem garantia sobre o futuro. Vive escravizado. O pecado faz dele o que bem quer. Aqueles líderes religiosos debatiam com Jesus porque
eles não apenas iam morrer nas transgressões deles, mas eles também, naquele momento, viviam escravos do pecado. Eles não estavam entendendo. Ou então, como a gente diz, né? Se faziam de doidos. De que maneira os escravos do pecado podem ser libertos? Somente através do Filho, aceitando o Filho, conhecendo o Filho, e o poder que a sua palavra tem de transformar, porque Ele é a verdade. Jesus deu uma chance para aquelas pessoas, porque Ele disse aos que creram: conhecereis a verdade vos libertará. Ele deu uma chance para aqueles que protestaram chegar e dizer assim: Senhor, nos fale sobre a verdade, porque fomos doutrinados de uma outra maneira. Pode ser que o que a gente pense ser verdade não seja, Rabi. Nos fale sobre a verdade. Mas eles não abriram espaço no seu coração para que Jesus falasse. Você se acha livre? Você é livre, sim, para fazer suas escolhas. Mas você é prisioneiro das consequências das suas escolhas. Alguns dias atrás eu conversava com um irmão acerca de um outro irmão que já fazia algum tempo que eu não via, né? E ele me disse que, conversando com esse irmão, esse lhe contou que estava mudando de igreja. Eu estou mudando de igreja. Eu disse: por quê, rapaz? Não, porque ali as pessoas, ali na IBR as pessoas não têm coragem, elas têm medo de falar a verdade. Aí eu lembrei de um questionamento que um pastor amigo meu fez na sua página na rede social. Ele postou o seguinte: qual é a razão de falarmos mal uns dos outros? Por que falamos mal uns dos outros? E aí ele esclareceu: olha, a vida em si ela é insuportável. Eu digo em si porque a vida ela foi afetada pelo pecado e se tornou pesada de viver, sabe? Pesada de suportar, pesada. A vida é pesada. É como se nós carregássemos nas costas um prédio, um edifício, toneladas e mais toneladas. A gente precisa sair de vez em quando de nós mesmos, a todo instante, para poder minimizar, tentar viver algum tipo de alegria, porque a vida é pesada. E aí adivinha, o que é que o ser humano mais gosta de fazer para poder aliviar o peso da sua existência? O que é? É apontar o mal que existe na vida do outro. O ser humano se sente bem quando ele aponta o mal na vida do outro. Porque quando ele faz isso, ele tenta provar para si mesmo que a vida do outro é mais pesada do que a dele. Que o mal que ele percebe em si é menor do que o mal daquele outro miserável. Agora, analisando melhor e até perdoando esse comentário que esse irmão fez, tentando justificar aí essa mudança, né? Eu me pergunto, meus irmãos, se durante todo esse tempo juntos, se não tivemos a coragem de falar, de transmitir a verdade, o que foi que nós fizemos esse tempo todo aqui? Ou qual será a concepção de verdade que as pessoas querem ouvir? Jesus disse: eu sou a verdade. E com base no que o Senhor disse, nós temos falado da importância de sermos seguidores, discípulos da verdade, deste que diz: eu sou a verdade, a fim de que não vivamos escravizados pelo pecado, que leva à morte, que leva à destruição. A gente tem feito mais, a gente tem ensinado na prática, tem dado exemplo com as nossas próprias vidas, de como viver uma vida relacional, desprendida de orgulho, de ambição,
de egocentrismo, porque isso foi o que o Senhor fez. O que mais a gente pode falar? Interessante que um piloto de aeronave, quando ele vai para um processo seletivo, para trabalhar, sei lá, como piloto de carga ou piloto de avião comercial, seja para transportar carga ou passageiros, quem está analisando, olha ali o seu currículo e vê quantas horas de voo aquele homem tem, aquela mulher tem. Interessante que um médico, ele não basta passar aqueles anos na faculdade, ele precisa fazer a chamada residência, para saber quantas horas, diante de seres humanos enfermos, ele passou aplicando seus conhecimentos. Quando você vai fazer um concurso, o que vai te desempatar daquele que tirou a mesma nota são os chamados títulos. E eu me pergunto, quantas horas de crente você tem? Quantas horas você viveu exposto à palavra de Deus? Quantas horas nessa sua vida você tanto ouviu falar da verdade? Talvez então devêssemos insistir no exemplo de Jesus, que mesmo falando algo tão verdadeiro, capaz de salvar a vida daquelas pessoas, ele teve que ser mais claro, e fez isso publicamente, porque aqueles religiosos disseram assim: nós nunca fomos escravos de ninguém. Mas o que o Velho Testamento diz? O povo de Israel foi escravizado por 7 nações, só o reino do norte, as 10 tribos, foi levado para a Síria. Judá foi preso, o reino do sul, as 2 tribos do sul, foi levado e viveram 70 anos cativos na Babilônia. E enquanto eles falavam isso para Jesus, tentando se justificar, eles viviam sob o domínio de Roma, totalmente escravizados. Mas como são orgulhosos, como são religiosos, não admitem, as suas deficiências. Será que nós somos ou temos sido apenas religiosos, meus irmãos? Sim, porque se nós temos vivido apenas religião, eu posso até entender o comentário do irmão, que disse que ia sair, ia mudar de igreja, porque aqui a gente tem medo de falar a verdade. Talvez devêssemos falar de forma mais clara, de forma mais constrangedora, talvez de púlpito chegar e dizer: ei, irmão, você que idolatra seus bens, sua casa boa, seus carros, você é escravo do pecado. Você é mesquinho, você diz que é desapegado das suas coisas, mas a sua igreja até hoje nunca viu a cor da sua oferta, nunca viu o seu dízimo, nunca viu a cor desse seu desapego que você tanto fala. A verdade não habita em você não, irmão. Talvez devêssemos dizer: ei, irmão, você que decora, você que se acha bom de Bíblia, decorou, muitos versículos bíblicos, sua vida é um lixo, meu irmão. Sua vida é um lixo. Você decorou tanta Bíblia, você se orgulha disso, bate no peito, mas você não decorou que obedecer é melhor do que sacrificar. A verdade não habita em você não, meu irmão. Será que a gente precisa dizer: ei, irmã, você que orou tanto para o seu marido se converter, e agora que ele se converteu, por que você não valoriza? Sua vida estava melhor, confesso, quando ele estava no inferno. Não estava melhor? Foi uma maldição ele ter se convertido, Porque é isso que você está mostrando com suas atitudes, irmã. A verdade não habita em você, você é uma fingida. Será que a gente tem que dizer: ei, irmão, você que acha que seus filhos são melhores filhos do mundo, os melhores filhos da igreja? É mentira, meu irmão, você está errado. Existem filhos melhores do que os seus, sabe por quê? Porque eles têm melhores pais. Eles têm melhores pais. Isso que você está dizendo é idolatria, é orgulho, é prepotência. Você é um fingido, a verdade não habita em você não. Será que a gente tem que dizer: ei, você aí, seu legalista, você que prega com altivez, que sobe no púlpito, bate no peito e usa só o seu exemplo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, teu casamento é um fracasso. Se todos os teus ouvintes soubessem
Aqueles que se sentem tão humilhados quando você está pregando, se eles soubessem que tu é um fracasso no lar, como você acha que eles agiriam? Conte comigo, meu irmão, quantos pastores são necessários para que você se conserte, para que você largue seus vícios, o álcool, o cigarro, as drogas, a prostituição? Quantos pastores são necessários te visitar? Você é um fingido, a verdade não habita em você, não. Será que teremos que dizer: ei, você jovem, você que é tão legal, você que é tão descolado, fala com todo mundo, se dá bem com todo mundo, só tira notas boas, frequenta uma igreja bacana, né? Será que seus pais, seus amigos, seus professores sabem que você é viciado em pornografia? Será que eles sabem que você transa com a tua namorada, com o teu namorado? Será que eles sabem que você tem desejos suicidas? Você já contou isso para eles? Pois você é um covarde, você é um fingido. A verdade não habita em você. Ei, meu irmão hipertenso, minha irmã hipertensa, diabético, por que você insiste nas frituras? Por que você insiste na gordura saturada? Por que você insiste no sal, nos doces, no refrigerante, se a tua vida está por um fio? Você está à beira de um infarto, você está à beira de um colapso. Por que você insiste? Será que tantos anos exposto à palavra de Deus você não entendeu, ou você nunca ouviu, nunca te disseram que o teu corpo é templo do Espírito Santo? Como é que você espera que ele haja, que ele habite livremente em você, em meio a tanta podridão, a tantos desejos carnais, em meio à gula, em meio às tuas veias entupidas, a tua obesidade proposital, que é diferente da obesidade doença patológica? Obesidade proposital é aquela que você sabe que é e não faz nada para mudar. Não estou nem aí, vou morrer de qualquer forma. A verdade não está em você, você é um fingido. Ei, minha irmã, para que tanta vaidade? Para que tantos adornos, tantas joias, tantos perfumes e roupas caras, tantos cartões de crédito, tanta lipo, tanto botox, tanta academia, tanta ostentação, se você nem está sendo discipulada, nem discipula ninguém? Se você não serve no ministério, se você pouco faz para ajudar o necessitado, aliás, você nem se importa. Tudo é vaidade, minha irmã. Você nunca ouviu isso, não? Está na Bíblia. É a verdade. Ah, mas você talvez não tenha ouvido, sabe por quê? Porque você é uma fingida. A verdade não habita em você. Cuidado você aí, irmã, quando diz assim: Deus sabe que eu não falo da vida de ninguém. Deus sabe também o tamanho da tua língua, irmã. Meu irmão, admita, nós temos um problema sério. Admita. A gente quer consertar aquilo que a gente não conhece. A gente nem vai para o manual. O manual está aqui, mas ele é grande, né? Você pode abrir a tua Bíblia em Romanos capítulo 8? Romanos capítulo 8 diz assim: já não há mais condenação. Ah, eu esqueci. Portanto, não é? Eu não posso esquecer desse detalhe. Portanto. Sabe por quê? Porque isso é continuação. Você conheceu a verdade vos libertará. Portanto, agora, já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne,
Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Meus irmãos, se você estava esperando outro tipo de liberdade, como aqueles fariseus, aqueles doutores, aqueles religiosos estavam esperando, me desculpe decepcioná-los. Porque a liberdade prometida por Jesus para o seu povo é essa: liberdade do medo da morte, liberdade da condenação eterna, liberdade das correntes do pecado, liberdade da opressão do inimigo que quer nos destruir. Aproveite bem essa oportunidade, você que está aqui essa noite, seja crente, confesso ou não. Aproveite essa oportunidade essa noite, porque há tantas pessoas que estão fora dos limites desse templo, que estão aí cambaleando nas trevas da ignorância, sem o mínimo de conhecimento. E hoje foi passado para vocês uma preciosidade, uma riqueza de conhecimento. Aproveite essa oportunidade, porque existem pessoas aí fora cambaleando, presas na corrente do engano, estão enganando as pessoas, não estão deixando elas lerem a Bíblia, e se leem e perguntam, estão interpretando de uma outra forma. Existem pessoas acorrentadas pela escravidão do pecado, e como aqueles que ficaram ouvindo, você hoje tem a oportunidade, não de debater com Jesus, questionar Ele, se auto-justificar, dizendo que você é justo, que você não é escravo de coisa nenhuma, mas de dobrar sua fronte, baixar sua cabeça e dizer: mestre, me ensina mais sobre a verdade, fiquei curioso. Você foi agraciado com um conhecimento que traz liberdade, então aproveite bem isso. Jesus valorizou tanto o conhecimento, porque Ele sabia do poder libertador que o conhecimento traz. Eu estou falando para vocês a verdade. Eu tive coragem de falar a verdade. Se você for estudar ou passear pelos evangelhos, você vai ver Jesus fazendo isso constantemente. Se Ele não fala, Ele mostra. Ele libertou um endemoniado na região dos Gadarenos ou Gerazenos. Aquele homem vivia acorrentado pelo pecado, pelo inimigo. Uma legião de demônios habitava naquele corpo. Ele vivia de forma deplorável. Ele vivia de uma forma constrangedora. E quando Jesus expulsou aquela legião, que limpou aquele homem, que lhe trouxe dignidade, quando os porcos com os demônios se precipitaram desfiladeiro abaixo, e a multidão, os moradores da cidade vieram e viram aquele homem limpo, sentado aos pés do mestre, com a dignidade, com a humanidade restaurada, eles expulsaram Jesus dali. Ele disse: saia daqui, porque a gente preferiu os nossos porcos. Não perturbe os nossos bens, não perturbe a nossa religião. Enquanto aquele que fora liberto queria seguir Jesus, porque agora estava de frente com a verdade, aqueles outros viviam enganados, rejeitaram Jesus. O que você vai fazer hoje à noite? Você foi apresentado e você está de frente com a verdade nessa noite. Seja você crente ou não, o que você vai fazer? Eu quero ler um último texto com você, e eu dou minha palavra por encerrada, nós vamos orar. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10. Um último texto. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10.
Se você aceitou a Cristo, se você quer viver de forma a abrir mão dos seus conceitos de liberdade e viver como Agostinho de Hipona disse, controlado por Deus. Olha que Jesus disse, o que Deus disse aqui no versículo 14. O que está escrito aqui acerca de Deus? Por meio de um único sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Você. Ele está te aperfeiçoando. Ele está te aperfeiçoando. Deus, eu errei. Eu pequei, Senhor. Eu estou aqui porque eu quero consertar. Eu preciso que o Senhor continue me aperfeiçoando. Ele disse, vamos lá, filho, eu estou contigo. Vamos lá. Estou te aperfeiçoando. Estou te aperfeiçoando. Mas se você não quer, você quer continuar vindo para a igreja, mas você não quer abrir mão da sua liberdade para que Deus te controle? Versículo 26 e 27. Se continuarmos a pecar, Hebreus capítulo 10, 26 e 27. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, então já não resta sacrifício pelos nossos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Aceitar Jesus? Obedecer Jesus? Andar com Jesus? Ou vai pedir para Jesus ir embora da tua vida? Eu digo que essa decisão é inadiável. Você não pode deixar para amanhã, não. Escolha Jesus. Por favor, escolha Jesus. Eu prometi que depois desse texto eu dou minha fala por encerrada.